judaísmo. Por que seita? Porque é um grupo que tem uma doutrina adepta à doutrina maior, que é o judaísmo. Hoje a gente tem o cristianismo como religião e não como seita. Por quê? Porque hoje temos o entendimento que o cristianismo não é apenas uma corrente do judaísmo, mas é uma nova forma de fé. Amém? Então, os hebreus, quando se converteram, eles tinham algumas dificuldades. A principal, a gente encontra tanto no livro de Hebreus, quanto no livro de Gálatas e Filipenses, Gálatas e Efésios, que era a mudança de paradigmas. Os judeus queriam ainda continuar com a circuncisão. Os judeus queriam continuar ainda sacrificando animais no templo. Os judeus ainda tinham medo de pronunciar o nome de Deus. E vários outros costumes que eram ligados ao judaísmo. Então a carta dos Hebreus ela surgiu como forma de confrontar os judeus que tinham se convertido e mostrar a ele que Jesus era maior do que todo símbolo do Antigo Testamento, que Jesus era maior do que o próprio Moisés, que maior do que os anjos, maior do que o próprio Melquisedeque e Abraão. A gente vai ler no livro de Hebreus, a gente vai entendendo a construção da narrativa, que ele começa quebrando algumas crenças dos judeus que eles queriam continuar com a fé cristã. E é interessante que no capítulo 10, o iniciozinho, o que a gente já leu, fala do sacrifício que Jesus fez. O escritor da carta, ele diz que haviam feito sacrifícios, tinha matado muitos animais no altar. Contudo, isso não agradava a Deus. Ora, se foi Deus que instituiu os sacrifícios, por que Deus não se agradava dele? É fácil entender. Por que é fácil? Porque agora a gente tem a revelação de Cristo. Porque o que o sangue dos animais faziam não era o suficiente para purificar aqueles que criam em Deus. O sangue do animal não justifica ninguém. O sangue dos animais que eram mortos era para perdão dos pecados. No entanto, ele não tinha o poder de perdoar os pecados. Era apenas, como o autor dos Hebreus diz, uma sombra, um reflexo daquilo que Jesus iria fazer. Porque o próprio Deus, ele deixou de pedir que se sacrificasse animais no altar, e ele mesmo sacrificou o seu filho no altar por nós. Glória a Deus. O que o sangue de meros animais não pôde fazer, o sangue de Cristo fez de forma única, efetiva e permanente. Por isso hoje não se sacrifica animais. Por isso hoje a gente não faz aqueles rituais que a gente vê no Antigo Testamento. Por isso hoje a gente não usa aquele simbolismo todinho que se usava os judeus. Isso é até outra seita que está surgindo dentro do cristianismo, que eu agora não vejo na memória se a gente já estudou, que é o judaísmo, o judaizante, que era a ideia de que para ser cristão tinha que permanecer nos costumes hebreus. E o autor dos Hebreus é claro que não. Porque o que a gente está vivendo hoje é maior que aquilo que foi vivido antigamente. Glória a Deus por isso. Então, o que as irmãs leu, o texto que as irmãs leu aqui, fala que agora a gente tem ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque quem já estudou aqui sobre o tabernáculo, erguido no deserto por Moisés, só poderia entrar levitas. O resto da tribo tinha que ficar do lado de fora, no arraial. O arraial era o quê? Era todo aquele ambiente em volta do tabernáculo. E ali os judeus ficavam, enquanto alguns levitas poderiam entrar dentro do terraço e ali preparar os sacrifícios. Só quem podia matar o animal no altar era o sacerdote. Só quem podia entrar dentro do tabernáculo, propriamente dito, no lugar chamado santo, era o sacerdote. E existia ali dentro mais uma sala um pouco menor, que era chamada de Santos dos Santos, ou lugar santíssimo, aonde ficava a Arca da Aliança. E nesse ambiente
só poderia entrar o sumo sacerdote. Existia uma hierarquia muito rígida dentro da religião judaica. Só podia entrar no terraço os levitas, um antigo selecionado. Dentro do lugar santo só podia entrar os sacerdotes, que era a linhagem de Arão, um levita. Então havia outra seleção ali, como uma peneira. Lá dentro não havia um lugar chamado Santíssimo Lugar, ou Lugar Santo dos Santos, como vocês preferirem chamar, que não podia entrar qualquer sacerdote, mas apenas o sumo sacerdote. E era exatamente nesse lugar que se fazia as intercessões pelo povo. O sacerdote entrava uma vez no ano, no dia de Ano Novo, entrava naquele ambiente e ali ele fazia oração por ele mesmo e depois por todo Israel. Entendido isso, a gente vai entender o que Jesus fez por nós na cruz. É interessante que os evangelistas, eles narram que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, de cima para baixo. Que véu é esse? Era o véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E quando esse véu rasgou, os judeus não entenderam o que ele queria dizer. Eles simplesmente só remendaram. Mas o autor aos Hebreus, ele diz, obrigado, Zé, que esse véu rasgado tinha um símbolo por trás gigantesco. Sabe o que ele queria dizer? É que aquele véu rasgado, ele estava dizendo que agora não entrava no lugar santo só sacerdote, mas todo crente que acreditasse e confessasse Cristo como o único suficiente Salvador, poderia naquele ambiente entrar. Mais do que isso, o lugar que só um homem a cada geração poderia entrar, que é o lugar santo dos santos, próximo de Deus, agora era aberto para todos nós. Aleluia! Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz que agora somos nação eleita, somos o povo eleito e somos sacerdotes reais. Isso é importante porque hoje em dia não existe mais sacerdote fixo, não existe mais cargo de sacerdote, existe ministro, que é outra coisa. O irmão mais simples, novo convertido, que nunca abriu nem a Bíblia, veio aqui sem querer, escutou a mensagem, gostou, sentou ali atrás, ouviu, acreditou naquilo que foi pregado, aceitou Jesus aqui. Ele é, para Cristo, igual ao pastor presidente. Glória a Deus por isso. Ele está dizendo que aquele homem novo convertido, que nunca viu uma Bíblia, ele tem o mesmo valor e tem a mesma importância do que aquele que nos ensina. Porque agora não existe mais sacerdócio seletivo. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Isso é maravilhoso. Porque agora a gente tem liberdade. Como o autor hebreu diz, a gente tem a ousadia de falar diretamente com Deus. Foi através do que Jesus fez na cruz do Calvário que hoje você pode dobrar o seu joelho ao pé da sua cama e falar diretamente com Deus. É por causa do que Jesus fez ali naquela cruz do Calvário que hoje você escuta a voz do Espírito Santo. É por causa do sangue de Cristo que foi derramado que hoje somos purificados de verdade. E o Espírito Santo pode habitar em nós. E nós somos mais dependentes de um sacerdócio fixo. Mas agora somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No entanto, aprendendo-se isso de forma errada, começa a surgir um movimento nos anos 80 a 90, ficando mais forte nos anos 2000, que era o movimento dos desigrejados. Eles liam essa passagem que eu acabei de citar para os irmãos e diz: olha, hoje não precisamos mais de sacerdote, logo não precisamos mais de líderes, logo não precisamos mais de templo. Se eu sou a morada do Espírito Santo, para que eu vou para a igreja? Se eu sou o templo e morada de Deus, então o que a igreja é? Se o templo, o santuário, não representa mais a casa de Deus, então o que eu vou fazer lá? E esse movimento foi ganhando adeptos e mais adeptos e foi crescendo no Brasil. E no último censo do IBGE de 2010, tinha-se a estimativa de mais de 9 milhões de pessoas que se diziam crentes evangélicos que não congregavam. Já se passaram mais de 10 anos, meus irmãos, com certeza esse número está bem maior.
Principalmente com o advento da pandemia, infelizmente, que nos trocou dentro de casa e impediu que a gente pudesse congregar e cultuar em conjunto. E isso acabou gerando um esfriamento espiritual em alguns. Eu digo por experiência pessoal, muitos dos meus amigos e irmãos em Cristo, por estar em casa, sentiram mais falta da igreja. Iam para a igreja uma vez ou outra na semana, por estar preso em casa, sentiu tanta falta que quando foi aberto de novo as igrejas, ia para todos os cultos. Por outro lado, há aqueles que, por achar confortável cultuar em casa, sem camisa, assistindo a live, rapaz, para que mais vou para a igreja? Se eu estou aqui em casa, estou assistindo da cama, estou assistindo da sala, boto na televisão grudando ali, estou aqui comendo pipoca, assistindo o culto, é bênção. Não é verdade? E se passou um ano nesse negócio, 2 anos, quando as igrejas abriu, muitas dessas pessoas disseram, para que eu vou voltar para a igreja? As lives vão continuar. Então não preciso mais congregar ali na igreja. Isso é muito perigoso, meus irmãos. A gente vai ver no segundo e terceiro tópico por que o perigo disso. Mas infelizmente muitos caíram nessa armadilha. Muitos acharam que eu posso ser crente em casa, eu posso cultuar em casa. E eu vou dizer uma coisa que talvez doa um pouco, se acostume um pouco. Lá na sede o pessoal está acostumado, mas não existe culto de casa assistindo live. O que a gente tentou ao máximo possível aproximar os irmãos e não deixar eles sem o alimento diário da palavra de Deus. Aleluia. Mas não existe isso de assistir a live comendo pipoca, eu estou cultuando. Isso não é culto. Isso é entretenimento. Aí vocês podem perguntar, então por que o pastor faz live? Porque muita gente não pode ir para a igreja, mas se você pode, vá. Existe uma diferença daquele que está acamado, aquele que está impossibilitado de ir para a igreja e aquele que não quer ir porque é mais confortável estar em casa. Isso é perigoso, porque a primeira marca da frieza espiritual é perder o prazer de estar com os irmãos. Quando a gente perde o prazer de congregar, a gente começa a perder o prazer de buscar Deus. A gente perde o prazer de orar, a gente perde o prazer de ler a Bíblia, a gente vai começar a dizer que não está entendendo o que está lendo, então a gente vai parar de ler, então a gente vai começar a olhar uma coisa, outra, com alguns meses depois, você vai dizer, ele é só crente, amém, você quer ir da onde? Não, estou crente em casa. Mas, como está a tua vida espiritual? Tá boa. Olha, sinceramente, eu duvido alguém que está mais de 6 meses sem ir para a igreja está com a espiritualidade boa. Eu digo por experiência, porque no início da pandemia, um pouco antes, o meu pai teve que fazer uma cirurgia e a gente ficou no hospital mais de 2 meses. No mês e meio, a pandemia começou, então já estava 1 mês e meio sem cultuar, doido para ir para a igreja, sem poder sair dentro do hospital. A assistente social falou, se você sair, eu mando a polícia atrás de você, porque só tem você da família, se você deixar ele, é abandono de idoso. Eu, calma, eu não disse que ia me embora. Fiquei lá quietinho. Quando meu irmão pôde ir para o hospital, ele chegou de viagem. Quando ele pôde ir, eu voltei para casa e descobri que estava tudo fechado. Eu fui agora. E aí eu passei mais 6 meses sem poder cultuar. E foi horrível. Não que chegou ao momento de eu querer me desviar, de eu pensar que não era mais crente. Isso já aconteceu até eu congregando. Mas naquele momento não, graças a Deus. Mas me entristeceu. Por quê? Porque o culto é mais do que ouvir a pregação. O culto é mais, irmão, do que você cantar os hinos da harpa. O hino é mais do que você cantar no órgão que você faz parte. Se você vem para a igreja, porque hoje o meu grupo está escalado para cantar, então eu vou, você está vindo pelo motivo errado. Eu vou para a igreja porque hoje, no caso dos obreiros, porque eu estou escalado, eu vou ter que ir, eu não queria ir, eu estou indo. Eu digo para vocês, é melhor você ligar para um irmão para ir no seu lugar, porque esse é o motivo errado. Antes de eu dizer a você o porquê você deve ir, eu estou dizendo a você o porquê você não deve ir. Porque às vezes a gente banaliza demais o culto. Aleluia. Por isso existe um movimento tão forte de desigrejado. Porque a gente que congrega não sabe por que congregamos. Muita gente diz, não vou congregar não. Para que eu vou congregar? Diga o que tem na igreja que eu não posso estar em casa. Aí eu pensei que tem aquele enganamento. Eu não sei. Meu irmão, tem tanta coisa. Mas tem tanta coisa
Então, o desigrejado, ele tem, basicamente, 3 desculpas para não congregar. Qual é a primeira? Ele diz que a igreja primitiva não tinha templo. Existia o templo no judaísmo, que foi derrubado, e no ano 70, e a igreja, ela sobreviveu sem templo. Elas viviam de casas. Os irmãos se juntavam em casas de outros e ali faziam um culto relâmpago, e a igreja cresceu dessa forma. Somente com Constantino, no século V, que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, que a igreja começou a ganhar templos, que antora era templos pagãos, que agora se tornou templos cristãos, e assim começou-se a congregar. Então eles dizem que, olhando para o passado, congregar é errado, porque não existia templo. A primeira desculpa deles é ser contra o templo. Eles acham que o templo não é criação do cristianismo. Não foi Jesus que mandou criar o templo. A segunda desculpa é sobre a ordem ministerial, eclesiástica. Ele vai dizer que quando a igreja surgiu, os apóstolos escreveram o Novo Testamento e eles disseram que todos nós somos sacerdotes. Eu acabei de dizer isso, é verdade. Se somos todos sacerdotes, eu não dependo mais do pastor para mim, para orar por mim. Eu não preciso mais do pastor para pregar para mim. Eu não preciso mais do pastor para vir me corrigir, porque eu sou o meu próprio sacerdote. Então eu não preciso mais de líder e nem de igreja. Por quê? Eu sou o templo, eu sou o meu pastor e a última desculpa. Jesus aí não criou religião. A religião é a criação do homem. Então, Jesus é a minha religião. Olha que bonito. A gente olha assim, rapaz, faz sentido. Será que faz? É engraçado que quando a gente começa a ler a carta de 1 Coríntios, capítulo 3, a primeira coisa que Paulo bate de frente é com isso. No capítulo 1, Paulo diz, olha, a casa de Stefano chegou até mim dizendo que alguns de vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Pedro, e tem uns que se acham melhor, bate no peito e diz, eu não sou de homem nenhum, eu sou de Jesus. Aí dá o glória, eita, é forte, eu sou de Jesus. Aí Paulo diz, você não é não. Primeiro, que eu não batizei ninguém, então ninguém é meu. Segundo, eu acho que Pedro não disse que ninguém era dele, e Apolo muito menos. Então, para começar, ninguém realmente é de ninguém. Todo mundo é de Jesus. Mas aquele que diz que é de Jesus é pior do que aqueles, porque ele não quer aceitar a liderança sobre ele. Ele quer ser dono do próprio nariz. E ele diz, o cristianismo não é isso não. O cristianismo é um orientando o outro. É um estando com o outro. É um levantando o outro. Como eu posso ser crente sendo sozinho? Se a ordem de Jesus foi o quê? Ide e fazei... Calma aí, não foi discípulo não, foi discípulos, no plural. Então Jesus está mandando eu sair para procurar mais gente. Então logo não é para eu viver só. Se é para eu sair para achar mais gente, então é ilógico eu achar que eu posso ser crente sozinho, se a minha missão é agregar mais gente. E é exatamente esse texto que os irmãos estão lendo, em Hebreus. Vejam comigo a continuação da leitura. Quem pode ler o próximo versículo? A gente leu até o 21, não foi? Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém. Então ele diz, olha, o sangue de Cristo, ele lavou o nosso coração, limpou a nossa consciência e o batismo fez isso se tornar público. As águas limpas. Tanto simboliza o batismo como simboliza o Espírito Santo. O 23. Quem pode ler? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Então ele diz, retenhamos, mantemos, concentramos a nossa confiança, a fé naquele que nos salvou parafraseando. Por quê? Porque ele é digno de confiança. Quem lê o 20 e 24? Pode ler. 24 agora.
É, o 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Então vê que interessante. O autor dos Hebreus, primeiro ele diz que o sacrifício não é mais necessário, porque Cristo já morreu por nós. Ele diz que agora o sacerdote não é mais necessário, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. E agora ele está dizendo para os irmãos, porém, em outras palavras, não é para você viver jogado, mas cuidar um do outro com amor, estimulando em se manter firme na fé. Mas por que fazer isso? Agora sim, a questão é a Bíblia, é a palavra. Mas a gente vê eu tenho presenciado alguns desigrejados que têm feito mais pelo próximo do que muitos que estão dentro das igrejas. Ótimo ponto. Ótimo ponto. Aqui no Brasil existe um movimento chamado G12. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido. Que é um movimento de desigrejado. Eles fazem ação social como muitas igrejas não fazem. Vão lá, servem sopa para morador de rua. Eles fazem trabalho de estudo em casa. Eles fazem caridade, fazem feirão, faz tudo. Mas será que o cristianismo é só isso? Será que a nossa fé é resumida só em fazer boas obras para agradar Jesus? Porque quando eu digo que as obras, eu faço boas obras, para que isso prova que eu sou crente, eu estou dizendo que isso está me salvando. Então o sacrifício de Cristo foi em vão. É importante? É uma vergonha para a gente não estar fazendo mais do que eles? É. Mas por eles estar fazendo mais, não significa que estão fazendo certo. Um exemplo, existem instituições filantrópicas. Bill Gates, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, ele tem uma instituição, uma ONG, que é a Fundação Bill Gates, que é a fundação que mais faz ação social e de caridade na África. No continente africano, é bilhões de dólares todo ano jogado lá. Se obras sociais dissesse quem é crente e quem não é, Bill Gates era um sumo sacerdote, era quase Jesus. Porque olha o que ele conseguiu movimentar. Mas será que isso é o suficiente? Será que simplesmente eu tratar bem as pessoas, que às vezes o tratar bem não é só respeitar, mas é também fazer o que a Bíblia diz, repreender. Porque se eu quero o bem de alguém, às vezes eu chego perto e repreendo ela. Eu trato ela. Nenhum pai que tem um filho que é muito levado fica rindo quando ele faz coisa errada. Ah, meu filho, isso é lindo. Pode quebrar os pratos, pode bater no seu irmão mais novo, pode rasgar os panos, pitar a parede, que é maravilhoso. Vocês já fizeram isso? Acredito que não. Às vezes a gente chega a dar até uma lapadinha para ele aprender que não pode fazer aquilo, não é verdade? Por quê? Porque a repreensão faz parte do amor. A Bíblia diz que Cristo repreende aquele que ama. Então, o congregar não é só simplesmente juntar pessoas. Congregar é aproximar pessoas. Uma coisa é estar junto, outra coisa é estar próximo. Porque hoje eu estou junto de vocês, mas infelizmente eu ainda não sou próximo. Porque eu não sei a vida de vocês, vocês não sabem a minha. Eu não sei o nome de vocês, vocês só sabem o meu porque foi anunciado. Vocês entendem? O congregar é mais do que simplesmente estar na mesma igreja. É conhecer, ter a proximidade. Por isso eu sou muito a favor de consagração. Por quê? Porque você consagra o corpo e também consagra o espírito. E mais do que isso, depois tem um café da manhã, oh, que coisa boa. E não é só por causa da comida não, irmão Lucas. Sabe por que é? Porque eu nunca vi ninguém comer calado. A gente sempre arruma desculpa para conversar. Por isso que fala que a mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar de intimidade. Tanto que quando Jesus, antes dele ser levado, preso, a última coisa que Jesus faz é o quê? É uma ceia. Olha que coisa maravilhosa. Jesus junta os discípulos ao redor de uma mesa e serve eles. Por quê? Jesus quer dizer, olha, a alimentação é importante, mas mais do que simplesmente comer, eu quero que vocês tenham comunhão. É importante que durante a mesa vocês compactuem um com o outro, converse, fale das suas aflições, das suas alegrias. Um sinta a dor do outro, um sinta a alegria do outro, para que assim venhamos estimular um ao outro a crescer. Amém? Respondi a pergunta? Quem pode ler o 25? Não deixando
reunindo a nossa congregação, como é costume, de algum ante admoestando uns ao outro, e tanto mais quanto vale que se vai aproximando aquele dia. Vê que maravilhoso, se é para deixar de congregar, porque a igreja primitiva não tinha igreja, então por que o autor dos Hebreus disse que não devemos deixar a congregação? Alguns, inocentemente, dizem, não, tá vendo, existia congregação, igreja naquele tempo, então a gente devia congregar. Não, irmão, calma. Congregação aqui, o autor está querendo dizer a união, a aproximação dos irmãos. Eles deviam estar juntos para cultuar junto. Não existe, eu estou cultuando sozinho em casa porque eu li 3 versículos, cantei 3 hinos e dei 4 glórias e um pulinho. Não existe. A gente tem que ter cuidado. Existe o que a gente chama de devocional, que todo crente tem que fazer. Todo dia a gente lê um versículo, canta um hino, agradece a Deus porque Ele fez a nossa vida, faz os nossos pedidos, faz intercessões do dia a dia. Às vezes a gente faz um culto doméstico, que é a melhor coisa do mundo. A gente junta a família ao redor da mesa, a gente ora, cada um conta um pouquinho do seu dia, cada um depois lê um versículo, depois uma das pessoas é selecionada para explicar aquilo que foi lido, canta de novo mais um hino, fala aquela oração, se abraça e vai tomar café, vai jantar. É maravilhoso isso, mas isso não é culto ainda. Você cultuar sozinho em casa com a sua família não quer dizer que você está congregando. A sua casa não é a congregação. A congregação é a união do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é feito de só eu. O meu corpo não é feito só da minha mão. O meu corpo não é feito só do meu pé. Se o meu pé disser, eu sou o corpo, ele é louco. Se a minha mão disser, eu sou melhor do que o pé porque ele me usa mais do que ele está sendo só pisado, ela é louca. Por quê? Porque cada membro do nosso corpo tem uma função. Logo, a igreja ela não é você sozinho. Existe muita gente que diz, você é a igreja, porque ali está escrito. Não, você não é a igreja. A igreja é a união dos crentes. Você faz parte da igreja quando você está junto com os irmãos. Então você pode dizer que é a igreja, mas de forma mais resumida. Eu sou igreja porque eu congrego com outras igrejas, eu congrego com meus irmãos. Agora eu sozinho em casa, odiando tudo que é tipo de igreja no mundo, odiando o meu vizinho, o meu primo, o meu ex-pastor, aquele irmão que não deu a paz do céu para mim quando eu atravessei a rua na frente da casa dele. Isso não é ser igreja. Vamos ser sinceros. Está precisando. Igreja é a união do corpo de Cristo. E do mesmo jeito que o corpo ele tem vários membros e cada um tem uma função, a igreja também tem. Você não precisa ter inveja porque um está sentado ali em cima e você está sentado ali na porta. Você sentado ali na porta é tão importante como quem está aqui. Eu gosto de dizer que eu prefiro estar embaixo do que aqui em cima, porque aqui a responsabilidade é maior. Porque a Bíblia diz que aquele que ensina tem mais responsabilidade do que aquele que ouve, porque se ele ensinar errado, a culpa é dele se você errou. Então, eu fico feliz quando eu não estou escalado, porque eu digo, hoje o pato é teu. Se errar é tu que se vira, não é eu. Mas é importante, porque não existe igreja só de pregador, não existe igreja só de orador, não existe igreja só de evangelizador. Mas quando a gente junta esse povo todinho, meu irmão, a igreja funciona de um jeito que é essa explosão que a gente está vendo. Porque, vamos ser sinceros, nem todo mundo aqui gosta de orar no círculo de oração 1 hora, 2 horas. Existem irmãs aqui, que eu estou vendo aqui na minha frente, dá até medo de falar, que ora aqui com certeza mais do que isso. Comparado a mim, como diz o nosso superintendente lá de Barreiro, o Deacon Guzmão, o pobre Guilo, que não sabe muito pouco, não tem comparação. Existem outros que o dom dele é ensinar. Existe outro que o dom dele é evangelizar. Ele tem uma facilidade para parar a pessoa na rua falar de Jesus que a gente trava. Tem vezes que a gente sabe a Bíblia de frente a verso. Aí chega ali, a gente está sentado e está vendo as pessoas conversando de rapaz, eu queria uma oportunidade para chegar naquele irmão e falar de Jesus. Aí fica lá esperando e o carro vai se embora, a gente não acha essa oportunidade.
Às vezes vem aquele irmão, nada com nada, oi, tudo bom, e aí? E sentou ali, já está falando de Jesus, a gente faz, como assim? Ele não esperou, ele criou a oportunidade. É o dom dele, irmão. Dê glória a Deus por isso, não tem inveja não. Eu dou glória assim mesmo. Quando o irmão diz, eu orei 2 horas, eu dou glória a Deus. Eu digo, rapaz, eu estou orando 15 minutos sofrendo, porque meu joelho tem problema. Mas glória a Deus que você ora 2 horas, quero chegar no teu nível. A pessoa diz, ó, preguei essa semana todinha, e tu? Eu estou feliz porque você pregou a semana todinha, irmão. Continue assim, que Deus te dê uma garganta forte para pregar o mês todinho sem cansar. Porque quanto mais os irmãos crescem, mais a igreja cresce. A gente tem que parar de pensar mais em nós mesmos e pensar mais no coletivo. O cristianismo é isso, é pensar no outro antes de nós. O segundo mandamento de Jesus foi o quê? Amar o próximo como a si mesmo. E eu dei a aula lá na sede, umas 3 semanas atrás, e eu falei sobre isso, que a aula foi sobre o perdão e o amor. E eu disse, veja que interessante, o mandamento não foi do jeito que se ama, do jeito que você se ama, ama o próximo, mas ama o próximo como assim mesmo. A ordem é invertida, porque tem que ser invertida mesmo. A gente não ama o próximo como a gente é amado. A gente ama o próximo como a gente quer ser amado. E isso causa um choque tremendo na nossa concepção. Porque às vezes, irmão Lucas, a pessoa pode dizer, eu não fui amado pelos meus pais. Eu não sou amado pelos meus amigos. Eu não consigo me amar porque eu vejo o meu passado. E o meu passado foi assombroso. Eu não consigo me amar. Aí Jesus está dizendo, eu te amo. Tu entende que eu te amo? Tu entende que eu morri para corrigir esses teus pecados e te fazer uma nova criatura? Aí você diz, eu entendo, mas eu ainda não consigo me amar. Então como é que eu vou amar o próximo como eu me amo, se eu não me amo? Aí Jesus olha e diz, não, eu não mandei você amar o próximo como você se ama. Eu mandei você amar o próximo do jeito que você queria que ele te amasse. E se você amar o próximo do jeito que você queria ser amado, automaticamente você vai ser amado também, glória a Deus. Já notou que quando a gente fala algo bom para alguém que a gente não tem muita intimidade, no outro dia aquela pessoa parece que é nosso melhor amigo, a pessoa fala, Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Vem cá, como está a família, isso e aquilo. Você faz o bem, uma pessoa que está ali tristinha, aquela pessoa se anima, aquela pessoa vai embora de você pro resto da vida. E adivinha, quando você precisar, você vai ter pelo menos uma pessoa para lhe consolar. Por quê? Porque você amou ela do jeito que você queria ser amado. Agora eu pergunto aos irmãos, como isso pode acontecer se você não congrega? Como isso pode acontecer se você não conhece outros crentes? E vamos ser sinceros, o mundo tem o seu potencial de carinho, de amor, de atenção, mas não é igual ao cristão. Eu não estou dizendo que a gente é melhor, a gente ama mais, eu estou dizendo que Cristo amou mais. E quem entende o amor de Cristo, logo vai entender mais o que é o amor. Porque o amor do mundo vai dizer o seguinte, se tu me ama, qual é teu nome? Gihan. Se tu me ama, Gihan, eu também te amo. Agora se tu me odeia, tu se vira. E o amor de Jesus diz, eu te amo. Se tu não me ama, eu continuo te amando. Até tu cair em si e me amar também. Aleluia. O amor de Jesus, ele diz que quando alguém bate na tua face, eu não estou dizendo que você tem que deixar os outros bater na sua cara, literalmente. Mas quando as pessoas te ofendem, tu não sai falando mal dela por trás. Mas tu diz, infelizmente até sai pressão de mim, mas vou orando por ela e Jesus vai mostrar a verdade. Meu Deus. É doloroso, é difícil? É, mas é a verdade, irmão. Eu não vim de barreira aqui para passar, fazer cair no ego de ninguém aqui, não. Eu estou querendo dizer aqui o que significa congregar. Para quando alguém dizer a você, não preciso de igreja, porque a igreja é tudo igual, você diz, a minha não. Eu não sei de onde você saiu, mas aonde eu vivo é diferente. Lá a gente não só diz que ama, mas a gente ama. Lá a gente não diz só que perdoa, mas a gente perdoa. Lá a gente não dá feira básica para dizer que é melhor do que a igreja A ou B, mas porque a gente quer cuidar daquele irmão que está precisando. A gente não anuncia na rádio o que está fazendo, o que está deixando de fazer, a gente pega e faz. É verdade. Porque a igreja primitiva é isso. A Bíblia diz no livro de Atos que quando as pessoas se juntando à igreja, chegavam aos pés dos apóstolos e saltavam o que tinha. Dizia, toma, faz o que queres, abençoa os irmãos que estão precisando. Ele não deixava a oferta lá no pé do pastor e saía da igreja. Olha, eu dei uma oferta de R$1.000 ao pastor, eu quero ver o que o pastor vai fazer.
Se tu faz para fazer isso, é melhor não fazer. Porque está fazendo pelo motivo errado. Tem gente que é pior. Tem gente que nem faz, mas fala mal. Aí ó, o pastor fez uma campanha, juntou 10 mil reais. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Aí eu pergunto, tu deu quanto? Dei nada não. Então por que tu quer saber? Quem deve cobrar é quem ajudou. E quem ajudou não está cobrando porque confia. Não deixe, meus irmãos, as pessoas falam mal da igreja que você congrega, do seu pastor, não. Tá certo, a gente não vai sair comprando briga com Deus e o mundo ali fora, não. Mas também a gente tem que ter convicção do que a gente crê e do que a gente está vivendo. Se eu não confio no meu pastor, então por que eu estou escutando ele? Se o princípio da comunhão da igreja é confiar que aquele homem que está ali em cima pregando, e quando eu falo de pastor, eu não falo só do pastor presidente, eu falo do nosso dirigente da congregação, nosso professor, aquele pregador que está ali. Se eu não confio na integridade daquele homem, daquela mulher que está ali, não vai servir de nada o que ele está pregando. Porque eu sempre vou ficar dizendo, é bom falar da vida dos outros, é fácil, quero ver fazer. Aí se a gente faz isso, imagina quem está lá fora. Por isso o movimento desigrejado surgiu. Não é de hoje, não é de ontem, não é por causa da pandemia, não. Vê no livro de Hebreus, o que a gente acabou de ler. Continue congregando. Não faça como costume de alguns. Calma aí, na igreja primitiva já tinha gente que dizia que era crente sem ir para a igreja. No início, que a gente gosta de dizer, não, a gente tem que voltar à igreja primitiva. Eu discordo dessa afirmação, porque a igreja primitiva tem lá os seus problemas. Se não tivesse, não existia um Novo Testamento. Porque se a gente tirar as cartas de Paulo, é só repreensão de coisa errada que havia nela. Mas por que é importante a gente olhar para ela? Porque mesmo com aqueles erros, ela ainda era igreja. Mas por que ela era igreja? Porque ela não se acomodava com aqueles erros. Elas tentavam mudar pela doutrina dos apóstolos. O que eu estou dizendo aqui para os irmãos é exatamente o que a gente está resumindo aqui, o tópico todinho, só na introdução. Por quê? Lembra o que eu disse sobre o desigrejado? Primeiro ele vai falar mal do templo. Depois vai falar mal da liderança. E depois vai falar mal da religião. E eu estou dizendo a vocês que a Bíblia está dizendo que tem que congregar junto. Tem que estar... E para estar junto precisa ter um espaço. Porque na minha casa não cabe 40 pessoas, não sei na sua. Aí precisa ter um templo. A Bíblia está dizendo que eu preciso perseverar na doutrina, que é a religião, os ensinamentos dos apóstolos, que é a liderança. Então, em um versículo, eu desmancho toda a crença do desigrejado. Agora, isso só acontece quando a gente sabe o que está fazendo. Porque se a gente está congregando simplesmente porque é comigo, mas eu estou dizendo que isso não é regra, é exceção. A regra é você chegou na igreja, terminou o culto, você ir procurar a liderança. Conversa com ela, fala do seu desejo de congregar naquela congregação, você vai ser apresentado no outro culto, alguma pessoa vai pegar teu nome, alguma pessoa vai te colocar em algum grupo, alguma pessoa vai te chamar para participar de algum órgão, e é ali que tu vai fazer as tuas amizades. Agora, se tu só vai para a igreja dia de domingo, senta lá atrás, não fala com ninguém, vai se embora, não dá do seu para ninguém, e quer que todo mundo vai te bajular, o culto não é para Deus, é para você. É pesado? É, mas é a verdade. A visão do desigrejado é praticamente isso. Ele chega na igreja e vê quem não é o centro das atenções, ele diz, eu não vou mais congregar, eu vou ficar em casa. Porque ele em casa, na igreja é a mesma coisa. Mas por que a mesma coisa, irmão? Porque para ele o importante é ele. Ele não foi para a igreja bonito para Jesus ver ele. Ele foi para a igreja bonita para os irmãos admirar a vestimenta dele. Olha que gravata bonita, olha que vestido lindo, olha que tamanco 7 andar, que eu não sei como aquela mulher anda. Não é isso. Aí quando as pessoas não veem isso, o que acontece? A pessoa foge. Por quê? Porque ela quer atenção. Mas não é só atenção. Às vezes é porque ela também é insubordinada. Ela não aceita ter uma liderança. Ela não aceita ter um pastor que venha dizer o que ela tem que fazer. Porque ela acha que eu tenho a liberdade do Espírito Santo. Olha que bonito.
Tu tem liberdade do Espírito Santo, tem para adorar, não para pecar. Glória a Deus. Aí vai para a igreja. Saiu da outra igreja com raiva do pastor. Aí passou para essa outra igreja. Chegou lá no primeiro culto e o irmão está dizendo que é pecado adulterar. Quem adultera não está vivendo o cristianismo e não é crente. Ela está me julgando. Vamos embora, não quero mais falar para aquela igreja. Calma aí, meu irmão. Vocês estão rindo, mas isso acontece. Eu era conselheiro na antiga igreja que eu fazia parte e o que eu mais escutava era isso. O povo chegava e dizia, aí chegava um jovem, principalmente o conselheiro do grupo jovem, chegava e fez: tô com tanta raiva da dirigente, eu misericórdia, coitada, a mulher mais doce que eu conheci na minha vida. O que ela fez contra você? Ela quer mandar no meu namoro. Eu, como assim? Ela quer escolher com quem tu namora? Não, ela disse que não pode ficar só com a minha namorada. Ela disse que eu tenho que ter prudência. Ela disse que o que eu tava fazendo eu não posso. Tu quer saber? Eu quero não. Sem que tem poder, eu quero nem saber. Se ela soube, disse que estava errado, tu ficou com raiva dela, tu vai ficar com raiva de mim também, irmão. Nem conta. Sabe o que tu faz? Conta a Jesus e pergunta a Jesus o que ele acha. Se é ela ou tu que está errado. Aí o menino ficava com raiva a semana todinha, no domingo estava lá abraçando a dirigente, pedindo desculpa. Entendeu? Isso é coisa. Tem gente que quer que a gente passe a mão no pecado dela. Aí chegando de gente, eu pequei, tá certo, tá arrependido, tô. Olha, vamos lá, vai tomar disciplina, mas a gente vai continuar te amando, tudo. Disciplina quero não, irmão. Porque todo mundo erra, porque eu sou o pior. Quem está dizendo que tu é o pior? Mas porque tu criou a ideia do que só precisa passar o pano. É aquele tapete, é aquela ideia do romano. Quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Vai jogando para debaixo do tapete que vai aumentar a altura do altar, não é isso não. O cristianismo não é isso. O congregar não é isso. Congregar não é ter outras pessoas para passar pano nos teus erros. Congregar é ter outras pessoas que te corrigem, te dê força para mudar. Glória a Deus. Eu queria que alguém desse aí em Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 14. Porque tem gente que diz, a igreja não congregava, não ficava junto não, era cada um na sua casa. Olha o que acontece. Isso é antes da igreja ser fixada mesmo. Isso foi entre a morte e a ressurreição de Jesus e a subida aos ares. Jesus já tinha ressuscitado, estava com os apóstolos e olha o que acontece. Pode ler. Atos 1, do 6 ao 14. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo ou reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo ele, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Eis que Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Obrigado, meu irmão. Então, vê só, que passagem maravilhosa. Ali Jesus tinha ressuscitado
Jesus tinha passado ali alguns dias com seus discípulos e Jesus agora ele está para voltar para o céu. Então Jesus se despede e sobe aos ares. Só que antes disso acontecer, Jesus dá a última ordenança. E com essa ordenança, ide e fazer discípulo, tanto Jerusalém, que é a ideia de próximo, perto da gente, Samaria, aqueles que estão um pouco distante, até os confins da terra, que é até onde a gente aguentar chegar. E ali ele sobe ao céu, os divulga tudo lá. De boca aberta, vem aquela coisa linda, Jesus subindo, ficar lá parado. Aí Jesus mandou 2 anjos para acordar ele. Sei lá, não parou aí não, menino, continua. Esqueceu, porque Jesus acabou de dizer. Foi o quê? Ir pelo mundo, fazer discípulo, não foi ficar olhando para cima. E eles saíram. Veja porque isso é interessante. Porque às vezes quando a gente se converte, Timóteo e Lucas, a gente pensa que a nossa vida espiritual é só eu e Jesus. A coisa mais linda do mundo é eu e Jesus aqui. Eu estou orando, Jesus está ouvindo, eu estou cantando, Jesus está recebendo, o irmão está pregando, eu estou recebendo, pronto. Morreu ali, a gente está só contemplando a grandeza de Jesus. Aí veio o anjo e diz, acorda. Isso é importante, mas não é só isso não. Tem que fazer mais discípulo. Tem que ir pelo mundo. Não é só um relacionamento vertical entre você e Deus, mas também tem um relacionamento horizontal entre você e o próximo. Não basta só ficar olhando Jesus voltar. Você tem que acordar as outras pessoas para elas também ficar esperando esse momento, porque ele vai voltar. Eu sempre digo, se tem uma coisa mais certa do que a morte, é a volta de Jesus. Porque talvez eu não morra, seja arrebatado, mas Jesus vem, querendo ou não. Aleluia. Então ele diz que ele manda eles fazer discípulo, eles saem e a primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Se reunir para orar na casa de Pedro e de Tiago e ali eles ficam orando, tanto os apóstolos quanto as mulheres. E mais na frente a gente vai lendo, diz que tinha mais de 100 pessoas dentro daquele terraço, orando com um pensamento único, que era o quê? Esperar a descida do Espírito Santo, o nosso Paracleto, que é mais do que um consolador, é um guia, é um protetor, é um ensinador, é um advogado, é tudo isso. Então, desde o princípio, era necessário estar junto. E não era simplesmente só estar junto, mas atrair mais pessoas. É por isso que a gente evangeliza, porque foi uma ordenança de Jesus. Quando alguém perguntar, mas por que crente é tão chato que quer que todo mundo seja crente? Aí você diz, porque eu quero que todo mundo mora no céu comigo. Quando alguém perguntar, por que vocês pregam em todo lugar? Porque em todo lugar existe gente que precisa ouvir a mensagem de Jesus. Não é porque eu acho que a minha religião é superior, é porque eu creio que o meu Jesus ele quer te alcançar. Não é que eu acho que eu, por ser evangélico, sou melhor do que os outros, mas eu acredito que Cristo ele morreu para nos salvar. E a forma que eu interpreto isso é dentro da minha visão evangélica. E ela diz que não basta só eu congregar, eu tenho que trazer mais gente para congregar também. Porque a minha família não é mais minha mãe, meu pai, a esposa e os filhos. É todos aqueles que confessam Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você não é mais órfão de pai e de mãe. Você não é mais viúva, você não é mais viúvo, você não é mais solteirão, você não é mais filho único. Você agora tem pais, mães, esposas e irmãos. Paulo diz isso a Timóteo e é lindo. Ele fala, Timóteo, os mais velhos tu trata como pai. As irmãs mais velhas tu trata como mãe, com todo o carinho que tu trata a tua mãe. Os irmãos da tua idade tu trata que nem irmão. As irmãs trata com o maior respeito, como se fosse a tua irmã com a sua. E os mais novos tu trata como filhos. Porque a igreja não é só um lugar de reunião, mas é a reunião de uma família. E é onde há a reunião da família, a alegria, a festa, a comunhão. Eu lembro que quando minha avó estava viva, ela chamava a gente para ir almoçar lá. Aí juntava o pessoal da minha casa, o pessoal da casa da minha tia, meus primos, tudinho, juntava aquele povo todinho, que morava a 100 metros um do outro e só se via quando ia para casa da minha avó, que era do outro lado da cidade. Era muito massa, todo mundo se abraçava, brincava, falava da vida, dizia, ó, a gente vai voltar a se ver
semana que vem vou na tua casa, vamos lá em casa jogar videogame, vou lá pra gente estudar, isso e aquilo, voltava pra casa. Quem ia ver mais ninguém? Minha tia morava 100 metros da minha casa, eu só ia na casa dela uma vez no mês. A casa da minha avó, que era 10 quilômetros da minha casa, eu estava lá toda semana. Por quê? Porque a gente gosta de estar onde a gente se sente bem. E aonde a gente se sente bem, a gente quer que as pessoas também estejam. E aonde a gente se sente bem, e tem pessoas que também se sentem bem, a gente se sente bem estando com elas. E quando a gente se sente bem com elas, a gente se torna próximo delas. A ideia de congregar é mais do que só juntar um bocado de adorador. Porque realmente você é um adorador individual. Mas a ideia de congregar é juntar a família. Somos a família de Deus, como disse Paulo em Efésios 2 e 4. Somos sacerdócio real, somos nação eleita. E não existe nação de um só indivíduo. Não existe sacerdote sem ter por quem interceder. A gente tem que acordar, meus irmãos. Essa ideia de achar que a gente pode ser crente só dentro de casa não é só errado, mas é blasfêmia, é heresia. Não é um simples erro de interpretação que a gente pode passar o pano e dizer que está tudo bem. Não, é algo grave. Porque eu estou dizendo que se eu posso ser crente lá, quem está congregando está errado. Enquanto a Bíblia diz o contrário. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem que ter essa prudência. Vocês têm alguma dúvida sobre a questão do desigrejado? Antes da gente ir para o segundo tópico. Não? Então, vamos dar seguimento. Tem? Perdão, cadê? Pode fazer, Pedro. Pode? Ah, tirou? Certo. Vê, o segundo tópico fala sobre a natureza da igreja no Novo Testamento, que é o que a gente já está falando. Eu espero que eu esteja sendo claro com os irmãos. Estou sendo claro, meus irmãos? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Porque, vocês sabem, eu sou jovem gosta de fazer tudo na carreira. A gente fala na carreira, anda na carreira, come na carreira, toma na carreira, parece que a gente vive fugindo. E nunca chega em lugar nenhum. Mas, infelizmente, é o mal da idade. Quando eu ficar um pouco mais velho, eu espero que isso diminua. O pastor Marcelo sempre dizia para mim, quando você tiver mais cabelos brancos, você vai ser mais calmo. Pastor, tem um bocado também, não está funcionando não. Ainda sou apressado. Mas veja, o primeiro subtópico diz que a igreja é um organismo. E a igreja é um organismo vivo. E um organismo vivo, ele não vive sozinho. Se eu tirar o coração, ele não vai continuar batendo e funcionando lindamente como ele funciona dentro do meu peito. Por que não? Porque ele não é nada sem o meu pulmão, sem o meu fígado, sem o meu rim, sem o meu cérebro. Ele só faz bobear sangue. Quem purifica o sangue? Quem dá força para o sangue correr? Quem tira as moléculas da impureza do sangue? Não é ele. Ele é dependente dos outros órgãos. Assim somos dependentes um dos outros. A gente tem que acordar para a vida e para o cristianismo e ter a convicção que você sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Mas você, junto com a igreja, está caminhando para o céu. E vamos chegar lá. Amém ou não amém? Amém. Esse é um ponto interessante. Por quê? Porque todo mundo gosta de dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Mas como eu já tinha dito anteriormente, ninguém quer ser o pé. Todo mundo quer ser a cabeça. Porque a cabeça chama mais atenção. Quando alguém diz que tu é bonito, não olha pro teu pé. Imagina, você chegava aí tá solteiro, né? Chega, tá cortejando a menina, chega, né? Diz, seus pés são lindos. Aí diz, obrigado, vai te achar estranho, vai se embora, perdeu. Vai ficar solteiro. Você não olha para os pés, você olha porque o sorriso. Ou estou mentindo? O seu sorriso é lindo, obrigado, fica todo sem jeito, vai para casa pensando. Chega e diz para mãe, tá na igreja, um irmão chegou lá e disse que meu sorriso era bonito. E não é, menina, pô, termina essa cidade todinha, vai pro quarto feliz da vida. Por quê? Porque a gente é muito apegado à nossa estética, principalmente do nosso rosto. As pessoas dizem que o sorriso é a porta de entrada da vida.
As pessoas dizem que o seu aspecto, o seu olhar, a forma de você falar, a forma que você é atencioso para as pessoas é o que faz as pessoas gostarem de você. E sabe o engraçado? É que os olhos, os ouvidos e a boca estão na cabeça. Então eu só sou alguém do pescoço para cima. Então ninguém quer ser o que está debaixo do pescoço. Ninguém quer ser o pelo do braço. Ninguém quer ser a unha do dedo do pé, do dedo medido do pé. Agora, tudo isso é importante para o nosso corpo. Vocês sabiam que o que dá o equilíbrio para a gente ficar em pé é o dedo midinho? Perdeu o dedo midinho, vocês andam meio bobeando. Eu sei disso que quando meu pai fez a cirurgia, que eu tinha citado, ele amputou o dedo midinho, só ele. O velho andava normal, começou a andar assim. Mas já está desalinhado o carro. Porque você anda bobeando pro lado. Aí eu faço o quê? Eu levo para a oficina para consertar. Aí ele pegava a bengala e batia na minha cabeça. Sai daqui, você só quer tirar comigo. Mas era. Na época que eu jogava bola, que eu quase fui jogador da seleção do meu bairro, meus irmãos, que era muito ruim. Ainda que Jesus me tirou disso, porque senão eu estava passando vergonha até hoje. Era muito ruim. Eu errei a bola, chutei a trave. Não sei como foi isso, não mande. Mas aconteceu. O meu dedo mediu inchou de um jeito que eu não conseguia andar. Mas eu fiquei muito aperreado, porque era o dedo mindinho que só que estava inchado, eu não conseguia andar. Porque quando eu pisava no chão, a perna bobeava e ia caindo. Eu falei, mas meu Deus, um negócio tão pequeno, eu mal vejo, ninguém liga pra ele, e sem ele eu não ando. Só que, aí quando o Paulo fala na analogia do corpo da igreja, ele está dizendo exatamente isso. Talvez você seja aquele órgão pequenininho, que talvez você ache que não tenha muito valor, porque você não tem nenhum destaque, não tem nenhum cargo, melhor dizendo. Mas talvez o que está sustentando a igreja seja vocês. Aliás, o que está sustentando a igreja é vocês. Aleluia. As pessoas gostam de agradecer a Deus pela vida do pastor, isso é bom. Mas eu agradeço a Deus pela vida da igreja, porque se não tivesse igreja, não tinha pastor. Se eu dependesse só do pastor, eu nunca ia tomar água. Eu nunca vi o pastor descer no púlpito para ir botar o garrafão, a não ser que só tenha ele para fazer isso. Mas por que ele não faz? Porque não é obrigação dele, tem outras pessoas que fazem isso. Eu nunca ia ver a igreja limpa se eu dependesse do pastor para estar limpando a igreja todo culto. Eu nunca vi a igreja organizada. Eu nunca vi as crianças quietinhas, porque pensa no grupinho que gosta de fazer barulho na igreja, as crianças, não é não? Agora imagina se não tivesse as tias. O que seria do culto? O irmão, vamos ler a palavra, acabou o culto. Ninguém consegue mais falar. Aí você diz, mas eu não tenho importância, me botar para cuidar das crianças, meu amigo, o futuro da igreja é as crianças, dê glória a Deus por isso. Aí tem um que diz, mas eu só sou o porteiro, eu não tenho valor nenhum, meu amigo. Eu já vi cada livramento que Deus deu à igreja por causa do porteiro, que você não tem ideia. Aí mesmo você diz, eu não faço a grande oportunidade uma vez no ano, quando alguém lembra que eu existo. Aí eu digo, só está aquele outro pregando, porque você está aqui para ouvir. Todo mundo é importante. Todo mundo tem o seu valor. Você não é um dedo mindinho amputado, você é o dedo mindinho que dá equilíbrio para o corpo de Cristo, glória a Deus. Se você estiver se esforçando, estudando, trabalhando, pedindo a Deus para ser cabeça, não é problema também não. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que quem busca o pastorado, boa coisa busca. Mas a igreja não é feita só de pastores. Você ensina na escola bíblica, você faz tanto quanto o pastor. Eu digo mais, você conseguir trazer uma pessoa que faz parte da igreja, que já é crente, que congrega, que não vem para a escola bíblica, você conseguir conversar lá, vir, você já fez tanta coisa nesse mundo que você não tem ideia. Porque a maioria de um professor é ver que os alunos estão trazendo mais gente, porque a gente sabe que os alunos estão gostando da aula. Eu estava vindo para cá com o nosso irmão Braz, eu estava comentando com ele. Quando eu comecei a ensinar lá na rede central, só tinha 3 jovens comigo. Aí o nosso dirigente, que não é mais, o evangelista... Eita, agora esqueci o nome dele. Ele chegou e falou, olha, vou fazer a turma de jovem.
para tu ensinar, porque já sabia que eu já era professor há alguns anos. Aí eu, sim, mas que jovem? Aí ele fez, olha aí a juventude. Eu e mais dois? Aí ele, eu e mais dois. Ele, eu e mais dois, vai ficar nesse negócio dele todinho. Eu falei, mas meu pastor, meu presbítero ainda, presbítero, 2 pessoas. Ele fez, meu filho, vá plantar. Você só quer regar quando a planta já está grande? Vá plantar. Aí eu falei, tá certo. Glória a Deus. No outro domingo, peguei, juntei 5 cadeiras, botei assim, aí chegou um, aí eu falei, vai ser ali. Aí ele, Eu falei, Chegou o outro, vai ser onde? Eu falei, ali. Aí ele, eu falei, Aí chegou um perdido que não sabia nem o que estava fazendo, que não sabia nem que culto era. O cara chega domingo, 9 horas da manhã na igreja e pergunta, que culto a gente vai ter agora? Aí eu falei, venha, benção, vai ser um culto bem especial. Senta aqui. Sentou, deu aula os 3. Foi benção. Aí terminou a aula, aí chegou um e fez, vai continuar assim? Eu falei, Ela, mas estava tão bom, todo mundo junto, a turma grandona, mais de 50 pessoas, que era uma turma unificada, como está aqui, essa coisa linda, cheia de gente. Aí eu falei, mas quem manda aqui sou eu não. A gente tem que plantar se a gente quer colher. Continue, vamos continuar esse trabalho, traga mais alguém amanhã, a semana que vem, que não vai ser mais 3, vai ser 4. E foi aumentando. Aí chegou um número grande de 20, caiu para 10, subiu para 20 e hoje tem mais de 40. Eu estava comentando para ele, hoje eu não sou mau professor. Mas estou feliz. Por quê? Glória a Deus. Porque eu entendo que nem tudo que eu planto é eu que vou comer. Verdade. Nem tudo que eu plantei é para o meu consumo. Às vezes a gente está ali, a gente diz, era para eu ser um professor. Mas por quê? Porque a turma só tinha 5 pessoas. Depois que eu comecei, a turma agora tem 50. Foi eu que arrastei tudinho. Tu tá plantando para você ou tá plantando para a igreja ou para Cristo? Não tem crescimento. Não se apegue. É verdade. Se tem uma coisa que a gente tem que se apegar na igreja, 2 coisas. É a Cristo e a igreja em si. E não a cargo, meus irmãos. Não a posição. E não a nada disso. Porque isso tudo passa. Às vezes a gente está ali, se esforçando, dando tudo que a gente tem, porque a gente está visando que na próxima reunião o pastor vai levantar eu como diácono. Estou dando sangue, estou chegando na guerra de 5 anos, saindo de 10. Aí tem a reunião, o pastor pega, chama todo mundo, porque antes do pastor anunciar para a igreja, chama, faz a reunião, pergunta se a pessoa quer, não quer, toda essa burocracia. E só a pessoa sabe, e quem indicou ela. Aí no final o pastor apresenta a igreja, para a igreja aprova ou não. Aí o carinha que estava ali se esforçando percebe que ele não foi chamado. Adivinha o que acontece? Fica desanimado e faz o quê? Vira desigrejado. E aquela igreja não me valoriza. Será que não te valoriza, meu amigo? É desse jeito. A igreja, o pessoal da igreja deixa tu limpar a igreja, deixa tu apagar a luz da igreja, deixa tu varrer a igreja. Mas isso não é valorizar, isso é fazer de escravo. Então você não entendeu o que é cristianismo. Oh, glória! Aleluia! Porque se o cristianismo é só você ganhar posição, então Glória a Deus. você já é um desigrejado dentro da igreja. Porque a gente acha que desigrejado é aquele que ficou com raiva da igreja e foi-se embora. Não, a pior classe de desigrejado é aquele que continua na igreja e foi mal da igreja. Fala mal da pregação, fala mal do dirigente, fala mal do órgão que cantou, fala mal do cantor que veio, fala mal de todo mundo. Por quê? Porque é bom, é ele. Então devemos ter esse cuidado. Aquele que achou de todo mundo, o problema é ele. Por isso é importante, meus irmãos. Eu sei que o tempo tem passado. Aqui, nessa brincadeira, essa dinâmica que a gente fez, a gente percorreu esses tópicos. Eu escrevi aqui, não foi para vocês ficarem lendo durante a aula, mas para vocês terem uma foto e ler em casa. Vocês têm a revista, não tem? Você olha a lição, vê o tópico da revista, aquele que vocês já leram em casa, aí lê o versículo que eu anotei aqui para vocês verem que uma coisa vai se encaixando na outra. Igual a engrenagem de um motor. Uma junta com a outra e faz o motor funcionar. Isso é aula, isso é a igreja. Eu não sou nada sem vocês. E vocês também não são nada sem os demais. Só somos o que somos porque temos os outros conosco.
Queria terminar aqui com essa frase. É nós e não eu. Quando pensar em igreja, não pense em si, pense no nós. E tudo vai dar certo, amém? Quero agradecer a oportunidade. Quero pedir perdão que passei alguns minutinhos. Tá, a dinâmica tão boa que o tempo passou, não foi? Mas que Deus abençoe.